Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o novo imperialismo no continente africano. Então, podemos assim também dizer o neocolonialismo. Não seria uma colonização territorial, como foi no passado, mas sim uma colonização, entre aspas, econômica. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, antes de iniciarmos a nossa aula, é preciso que vocês entendam que a África é um continente constituído na sua totalidade por países subdesenvolvidos que foram colônias das metrópoles europeias durante boa parte do século XX, ou melhor dizendo, boa parte não, melhor dizendo, durante parte do século XX. Alguns países africanos só conseguiram a sua independência de fato já no final do século XX, como foi o caso, por exemplo, de Angola, que só obteve a sua independência de Portugal na década de 1970. Então, na verdade, o que nós temos hoje é uma África constituída por países subdesenvolvidos, com graves problemas sociais, políticos, econômicos, inúmeros países envolvidos com conflitos locais e até mesmo conflitos regionais, e dessa forma o continente africano continua reunindo um dos maiores bolsões de miséria do planeta, juntamente com o sul do continente asiático. Mesmo após o processo de descolonização que ocorreu no continente africano, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial, esses países mantiveram laços de dependência econômica muito fortes. Uma parte com países europeus, outra parte com os Estados Unidos e outra parte com a antiga União Soviética. Então, na verdade, quando você fala do processo de descolonização que se processou no continente africano, nós estamos falando de uma independência territorial, mas não de uma independência, podemos assim dizer, econômica, porque os laços de subordinação econômica continuaram existindo. De repente, o que pode ter mudado num caso ou outro foi o ator principal, ou seja, a metrópole, o país que está exercendo o domínio econômico sobre uma determinada nação africana. Mas também não é muito correto que nós tenhamos um pensamento de que esse processo de descolonização acabou resultando no rompimento dos laços com as suas ex-metrópoles e muito menos o rompimento de uma relação de dependência econômica que vigora até os dias atuais. Como eu disse anteriormente, o que muda dentro desse contexto, em alguns casos, são os atores que estão exercendo
o poder imperialista em cima de determinados países africanos, mantendo esses países submissos aos interesses dessas grandes potências econômicas. Então, na verdade, essa independência política territorial, ela não foi acompanhada da chamada independência econômica, razão pela qual muitos países africanos continuam mergulhados em sérios problemas, sejam eles da ordem econômica, de ordem social, de ordem política e, sobretudo, submissos aos interesses do grande capital internacional. Então, para que nós possamos elucidar essa questão de uma forma mais transparente possível, vamos pegar as duas maiores economias do mundo da atualidade, que são os Estados Unidos, maior potência econômica e militar do planeta, e a China, que é a segunda maior potência econômica, e até podemos considerar, em determinados aspectos, a segunda maior potência militar do planeta. Então, o que você pode e deve perceber é que a China passou a ser um ator de grande relevância dentro do continente africano. Aqui na linha vermelha, nós temos os investimentos da China no continente africano e a linha azul, dentro desse gráfico, os investimentos dos Estados Unidos na África. Então, como vocês podem perceber, a participação dos investimentos chineses dentro do continente africano hoje, podemos assim dizer, desde 2012 praticamente, que a China vem sendo o país que mais investe dentro do continente africano. Agora, o que tanto interessa a China, o que tem de tão importante na África que desperta tamanho interesse da geopolítica internacional chinesa em ter o continente africano, ou seja, principalmente os países da África subsaariana, como polos de investimentos estratégicos para as empresas chinesas. Ora, a gente sabe que a China detém uma das maiores populações do mundo. A gente sabe que a China é um país que, desde as reformas econômicas que se iniciaram em 1976, tem mantido uma taxa de crescimento econômico acima da média mundial, razão pela qual a demanda por matéria-prima e a demanda por alimentos tem aumentado. E na medida em que ocorre esse aumento pela demanda de matéria-prima para dar sustentação ao gigantesco parque industrial chinês e a demanda de alimentos para complementar a produção interna do país e alimentar uma população superior a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China vem difundindo investimentos em várias partes do mundo, sendo o continente africano, principalmente a África subsaariana, um dos principais destinos dos investimentos internacionais chineses. Os Estados Unidos, de certa forma, eles foram perdendo progressivamente influência dentro do continente africano. O volume de investimentos norte-americanos na África veio diminuindo gradativamente. Não que não haja interesse dos Estados Unidos em manter parcerias comerciais, relações econômicas ativas com as nações africanas, mas sim por oportunidades oferecidas, por exemplo, pela China, pela Índia, pela própria Rússia e mais recentemente, de novo agora, pela União Europeia, que está anunciando grandes investimentos dentro do continente africano. Então, na verdade, outros atores passaram a, vamos dizer assim, a enxergar o continente africano
como uma área estratégica para os seus investimentos e, dessa forma, esses acordos comerciais, os empréstimos internacionais que são feitos ora pela China, ora pela Índia, agora mais recentemente o anúncio de 150 bilhões de euros feito pela União Europeia em determinadas áreas dentro da África, tem despertado um aumento, podemos assim dizer, dessa disputa por áreas de influência e interesses dentro do continente africano. Então, essa disputa entre as duas maiores potências do mundo tem sido um tanto quanto favorável à China nos últimos anos. Então, podemos assim dizer que, inclusive, cerca de 15% de todo o comércio internacional feito pela África no seu conjunto é com a China, ou seja, aproximadamente 1/6 de todo o comércio internacional da África é com a China, razão pela qual também o governo chinês, assim como empresas chinesas, procurando ampliar suas áreas de atuação, tem investido em setores como, por exemplo, matéria-prima, infraestrutura, porque a infraestrutura é vital, sobretudo na questão do transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte marítimo, assim como a infraestrutura de comunicações e também a infraestrutura de energia. Interessa muito à China não só os minerais metálicos, como também os hidrocarbonetos, lembrando que dentro do continente africano existem alguns importantes produtores de petróleo do mundo, e a China é, na atualidade, o país que registra a maior taxa de crescimento de consumo de petróleo e derivados do mundo, razão pela qual ela também tem procurado ampliar seus investimentos nessa área de forma a suprir o mercado chinês para atender a crescente demanda por petróleo e gás natural, assim como o gigantesco parque industrial chinês, ávido por minerais metálicos, também tem promovido grandes investimentos dentro do continente africano de forma a garantir o suprimento de matérias-primas, minerais metálicos e não metálicos, para atender às necessidades da indústria chinesa. Então, a China é, na atualidade, o país que individualmente mais tem investido no continente africano. Inclusive, a África hoje está, inclusive, dentro daquele grande projeto de implantação da nova Rota da Seda, razão pela qual também países do continente africano têm recebido vultosos investimentos procedentes da China. A própria localização da África é bastante interessante, né? A África é banhada por dois oceanos, o Atlântico e o Índico. Então, os países que têm litoral voltado para o Oceano Índico, em tese, estão bem mais próximos do continente asiático e, consequentemente, da China. E ali, naquela área, nós temos a concentração dos investimentos chineses, sobretudo países da África subsaariana voltados para o Oceano Índico. Aqui nós temos, por exemplo, a tomada do comércio africano pela China. Para que vocês tenham uma ideia, 2000, nós tínhamos aqui a China se destacando em 3 pontos. O Sudão, o antigo Sudão, porque aqui já não havia ainda a divisão, o Sudão do Sul, de Djibouti, e esse país aqui que eu não estou me lembrando qual é, porque aqui é um conjunto de países muito pequenos, e esse aqui eu não estou me lembrando qual é. Então, repare, isso aqui no ano 2000. Agora, em 2020, repara como a maioria dos países africanos passaram a ter a China como seu principal parceiro comercial. Então, hoje, podemos assim dizer
que muitos países da África estão na esfera de influência política e econômica da China. E também há de se destacar que a China está anunciando a implantação de bases militares no continente africano, não só no Mar Negro, em Djibouti, como também anunciou a implantação de bases militares ou bases navais no próprio litoral do Oceano Atlântico. Então, a África tem sido um objeto de grande interesse por parte da China, não só por questões geopolíticas, estratégicas, assim como, sobretudo, por interesses econômicos. Razão pela qual podemos continuar afirmando que, apesar da independência dos países africanos, existe um imperialismo econômico exercendo o domínio das nações africanas. Aqui nós temos os investimentos chineses na África alcançaram 34 bilhões na última década, 34 bilhões de dólares na década de 2010. Então, aqui nós temos os países africanos que receberam o maior montante de investimentos chineses. Repare, a República Democrática do Congo foi o país africano que recebeu o maior volume de investimentos, mais de 3 bilhões de dólares. A República Democrática do Congo é muito rica em minerais metálicos, né? É um dos países mais ricos da África em minerais metálicos, o que desperta maior interesse por parte do governo chinês. Agora vocês podem perceber que, de uma forma generalizada, né, com exceção aqui da Somália, que não informou os investimentos, aqui é o Saara Ocidental, território que está sob o controle do Marrocos, né? Então, praticamente todos os países africanos têm recebido investimentos chineses, alguns em maior volume, outros em menor volume. Aqui nós temos também, né, os interesses da China e da Rússia na África. Então tem esse tabuleiro de chinês, representando aqui a movimentação das peças dentro do campo geopolítico que movem os interesses da China e da Rússia no continente africano. Apesar da Rússia ter uma participação muito pequena no comércio internacional da África, apenas 2% do comércio do continente africano é realizado com a Rússia. Essa participação, portanto, é bem inferior à participação, por exemplo, do comércio com a China, que envolve algo em torno de 15%, o comércio da África com países da União Europeia, que é o principal destino das exportações africanas, movimentando aí 25%, né, exportações de vários produtos, enfim, mas a União Europeia não é um país, né, é um conjunto de 27 países. Então, individualmente, logicamente, que a China é o maior parceiro comercial de vários países africanos no conjunto. Na África como um todo, a China é o principal parceiro comercial. Agora, existem áreas de interesses da Rússia também no território chinês, inclusive agora, nesses dias, o presidente Vladimir Putin está recebendo vários chefes de Estado de países africanos, inclusive prometendo fornecer alguns milhares de toneladas de grãos de graça para países africanos, né? Lembrando que a Rússia rompeu o acordo de grãos que vinha permitindo que a Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais de grãos, exportasse parte da sua produção ou a maior parte da sua produção pelo Mar Negro. E a Rússia está exercendo um bloqueio naval no Mar Negro, está atacando portos ucranianos e de forma a impedir que a Ucrânia exporte grãos. E isso, consequentemente, vai gerar uma pressão inflacionária em determinados tipos de alimentos, e vários países africanos dependem também desses grãos procedentes da Ucrânia.
Inclusive, os presidentes que estão participando desse encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, solicitaram ontem, hoje essa aula está sendo gravada no dia 29 de julho, portanto, solicitaram no dia 28 de julho que o governo russo voltasse atrás e sacramentasse o acordo de grãos ou renovasse o acordo de grãos com a Ucrânia para não afetar o abastecimento mundial e pressionar, assim, os preços dos alimentos em vários países do mundo. Então, a Rússia ela tem interesses em ter países africanos, não só para o fornecimento de armas, inclusive assinou hoje, no dia de hoje, dia 29 de julho, um protocolo para o fornecimento de armas a várias nações africanas, venda de armas. Há de se lembrar que governos africanos, vários governos da África, alguns anos atrás, já haviam assinado, com investidores, empresários russos, a abertura para a exploração de diamantes, ouro, esmeraldas, e urânio e outros minerais estratégicos e de grande valor em território africano. Então, de forma a atrair investimentos da Rússia, vamos dizer assim, entre linhas, reatando os interesses econômicos, lembrando que na época da Guerra Fria, vários países do continente africano tinham um alinhamento com a antiga União Soviética. Então, o presidente Vladimir Putin está procurando estreitar os laços políticos e econômicos da Rússia junto a determinados países africanos. E é claro que tudo isso tem um sentido, que são os interesses políticos e econômicos, não só garantindo mercados para os produtos produzidos na Rússia, garantindo as oportunidades de investimentos de empresários russos em países africanos, assim como também garantindo mercados para as indústrias armamentistas que existem na Rússia, que movimentam milhões e milhões de dólares a cada ano através das suas exportações. Lembrando que a venda de armas no mercado internacional é um dos principais negócios que movimentam a economia mundial e não seria diferente no caso da África, apesar de nós termos uma proporção menor de movimentação financeira para aquisição de armamentos, mas isso também faz parte desse contexto, dos interesses políticos, econômicos, estratégicos que norteiam as relações entre algumas potências e países africanos. Lembrando que nesse tabuleiro não existe uma rota de colisão entre os interesses chineses e da Rússia. Num primeiro momento, essa rota de colisão não existe, até mesmo porque existem laços amistosos entre a China e a Rússia. Então, dessa forma, não existe essa rota de colisão. O que existe aqui é a movimentação de peças para atender seus interesses políticos, econômicos, estratégicos e até mesmo militares. Aqui nós temos, por exemplo, o aumento da influência russa na África, Então, esse mapa aqui da África mostra o seguinte, Em função do conflito, da invasão da Ucrânia pelo exército russo, foi proposta a condenação da invasão da Rússia ao território ucraniano. Então, em azul claro, nós temos os países que votaram a favor da condenação, Em vermelho, contra. Na verdade, quem votou contra aqui foi a Eritreia. Abstenção, o azul escuro. O ausente, o amarelo. Repare, não é membro da ONU o cinza, nesse caso aqui o Saara Ocidental, porque é um território ocupado pelo Marrocos. Então, como vocês podem perceber, que houve uma divisão entre os países que condenaram a invasão da Ucrânia e vários países, inclusive a África do Sul,
que votaram pela abstenção, ou seja, não condenaram e nem apoiaram, não foram a favor e nem foram contra. Então, pode-se perceber que esses países que não condenaram a invasão, consequentemente, são aqueles países que mantêm laços políticos e econômicos mais próximos com o governo da Rússia, razão pela qual essa influência russa tem aumentado de forma significativa no continente africano nos últimos anos, retomando, vamos dizer assim, ações incisivas dentro desse contexto, tentando recuperar essas áreas de influência que relativamente foram perdidas com o desmembramento da União Soviética. Deu uma travada aqui, vamos só um minuto aqui, deu uma travada. Destravou. Então, países onde atua o Grupo Wagner, exército de mercenários russo. Lembrando que o Grupo Wagner é um exército constituído por mercenários russos que teve um papel até pouco tempo atrás importante na invasão da Ucrânia, mas esse grupo, esse exército privado, que inclusive é financiado pelo governo russo, tem atuação em vários países aqui da África. Não é só na África, mas aqui você pode perceber por esse mapa que o continente africano, alguns países sobre atuação, como por exemplo a Síria, 2015, perdão, Síria está no Oriente Médio, o Sudão, 2017 a 2020, nós tivemos aqui a Líbia, 2019 2020, Mali, 2021 até hoje, República Centro-Africana até hoje, Moçambique, 2019 até hoje, alguns países do continente africano que a atuação do grupo de mercenários Wagner tem sido efetiva não só para a proteção de governos aliados ou próximos ao governo russo, assim como a proteção física, o fornecimento de armas, o fortalecimento da base dos seus exércitos para consolidar a estabilidade desses governos, visando interesses econômicos, porque a Rússia não faz isso por ação humanitária. Nenhum país, quando exerce ou realiza investimentos ou fornece ajuda a uma determinada nação, faz isso porque é bonzinho. Não é isso, não. Está fora desse princípio. Na verdade, o que norteia as relações entre Estados são os interesses políticos, econômicos e militares. É isso que também faz com que o governo da Rússia, ao financiar o grupo ou exército de mercenários do Grupo Wagner, procura manter também a sua influência em determinados países do continente africano. Inclusive, nós temos relatos de que seguranças russos, militares russos, fazem a segurança hoje de estadistas de determinados países africanos. Isso tudo procurando obter vantagens, seja na área de exploração dos minerais metálicos valiosos, seja nas relações de trocas entre os países e por aí vai, configurando esse novo modelo de dominação territorial que se dá pelo poder econômico exercido sobre um Estado-nação. Aqui nós temos as exportações e importações dos Estados Unidos em relação à África. Então vocês podem perceber que o comércio bilateral entre Estados Unidos e África ele veio perdendo fôlego. Atingiu o seu ápice aqui em 2008 e de lá para cá nós tivemos um registro de um declínio acentuado dessas relações comerciais entre os Estados Unidos e África e países africanos. Claro que isso se dá também por causa, de repente, de um projeto de governo, de um projeto geopolítico norte-americano que passou
a considerar a África menos importante para os seus interesses políticos, econômicos e militares. E a partir do momento em que os Estados Unidos reduz as suas trocas comerciais, reduz o seu volume de investimento dentro do continente africano, disso se aproveita a China, disso se aproveita a Índia, que é um outro país que tem investido bastante na África, disso se aproveita a Rússia e, consequentemente, enxergando esse contexto, a União Europeia está procurando recuperar o tempo perdido e anunciou agora recentemente investimentos na ordem de 150 bilhões de euros, portanto um volume enorme de recursos que estarão concentrados nas transições verdes, né, que são a economia verde, a economia de baixo carbono, né, não só na área agrícola, como também no setor de desenvolvimento de fontes de energia e digital, criação de emprego. Isso aqui tem um objetivo claro, né? A partir do momento que a União Europeia, através dos investimentos, cria condições para expandir o mercado de trabalho dentro do continente africano, reduz-se a pressão migratória para o continente europeu. Lembrando que é da África que partem um número muito expressivo de imigrantes clandestinos que tentam todos os anos ingressar ilegalmente no continente europeu. Também investindo nas áreas de saúde e educação, inclusive implantando fábricas de vacinas no continente africano. Lembrando que muitos países da África são países extremamente pobres, extremamente miseráveis. Então, os países da União Europeia estão passando a enxergar o continente africano dentro de um aspecto diferente daquele que até então estava sendo visto, e dessa forma procurar alinhar os interesses políticos e econômicos dos países da União Europeia com os interesses políticos e econômicos de determinadas nações africanas, de forma a não só garantir mercado, como garantir aos países europeus áreas de influência política e econômica, e dessa forma podemos assim dizer que a África, por estar hoje no centro de interesses que envolvem a China, a Índia, a Rússia, a União Europeia e, em menor escala, os Estados Unidos, então ela pode tirar proveito dessa situação, os governos podem tirar proveito dessa situação e, com isso, alavancar um ritmo de desenvolvimento econômico mais acelerado, o que já vem ocorrendo em determinadas nações da África subsaariana, que tem registrado nos últimos anos taxas de crescimento do seu PIB bastante significativas. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal de Eugênio, divulguem esse trabalho, compartilhe o vídeo. Esse tema é um tema bastante atual que pode vir ser abordado em concursos da SpaceX e vestibulares. Portanto, um canal de Eugênio, ele se transformou numa ferramenta de suporte que tem dado a você, seguidor do canal, que está se preparando para um concurso militar, para um concurso de vestibular, condições de melhorar o seu rendimento, ter um bom desempenho e, se possível for, ser aprovado nesses concursos. Lembrando que esse canal ele foi criado com um único objetivo: a democratização do ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?